Meu nome é Gustavo, e quando isso aconteceu, eu tinha 25 anos. Agora, com 43, ainda acordo no meio da noite, ofegante, suando frio, com a sensação de que estou sendo observado. Depois daquela noite, nada foi como antes. Acredito que algumas experiências podem moldar quem somos, mas poucas têm o poder de nos quebrar completamente. Esta é a história de como minha vida mudou. Como fui marcado por algo que vai muito além do entendimento humano. Se você pensa que pode lidar com isso, siga em frente. Mas saiba que, depois de ouvir o que vou contar, talvez seu mundo nunca mais seja o mesmo. Era um verão particularmente quente. Meus pais haviam acabado de vender a casa da família, e eu estava morando temporariamente em um pequeno apartamento no centro de uma cidadezinha esquecida no interior. O plano era simples: passar algum tempo sozinho, longe de tudo, organizando minha vida enquanto decidia meus próximos passos. Sempre fui cético quanto a histórias de terror. Para ser honesto, achava tudo uma grande bobagem. Nunca acreditei em fantasmas, bruxas ou qualquer tipo de entidade sobrenatural. Naquela época, tudo que me importava era trabalho e o próximo passo na minha carreira. Mas como tudo na vida, meu ceticismo estava prestes a ser testado. Tudo começou com um boato que circulava pela cidade. Eu o ouvi pela primeira vez no café, logo depois que me mudei. Estava sentado em uma mesa no canto, quando duas senhoras começaram a falar em sussurros sobre um julgamento de sangue. Me interessei pela conversa, mas fingi estar distraído enquanto espiava a discussão. O aniversário do julgamento está chegando, uma delas disse com uma expressão séria no rosto. Você sabe o que isso significa? Alguém vai desaparecer. A outra mulher fez o sinal da cruz e olhou ao redor, como se estivesse certificando-se de que ninguém estivesse ouvindo. Dizem que a bruxa volta a cada ano para cobrar o preço. Desde que a enforcaram, ela nunca perdoou. Aquele era o tipo de conversa que, normalmente, eu descartaria como fofoca de cidade pequena. No entanto, naquele momento, algo me incomodou. Talvez tenha sido o tom sombrio das vozes das mulheres ou a maneira como elas olhavam ao redor, como se temessem ser ouvidas por algo que poderia estar próximo. Decidi não dar muita importância àquilo, mas o destino tinha outros planos. Na noite seguinte, por volta das 3 da manhã, eu estava acordado, lutando contra o calor abafado do apartamento, quando ouvi algo. Um sussurro suave, como se alguém estivesse chamando meu nome. Achei que estava imaginando coisas. Afinal, quem estaria me chamando a essa hora? Me virei na cama, tentando ignorar o incômodo que começava a crescer no fundo da minha mente. Mas o sussurro continuou, agora mais alto, mais insistente. Levantei, irritado, e fui até a janela. A cidade estava deserta, como era de se esperar. Mas foi então que notei algo estranho. A rua, que normalmente estava coberta de sombras, parecia iluminada por uma luz pálida e fraca, que emanava de algum ponto mais ao fundo. Meu coração acelerou, mas não por medo, e sim por uma curiosidade insana que me dominou. Peguei uma lanterna, vesti meu casaco e desci. Enquanto caminhava pela rua deserta, a sensação de ser observado só aumentava. Algo no ar estava diferente. Pesado, quase sufocante. Eu sabia que havia algo errado, mas continuei seguindo a luz. Quando me aproximei da praça central, a luz pálida que eu tinha visto desapareceu. E então, no lugar dela, um murmúrio sutil começou a preencher o ambiente. Não era como o sussurro que eu ouvira em meu quarto. Esse era ancestral, um cântico em uma língua que eu não conseguia entender. Tentei ignorar, mas a sensação de ser atraído por algo mais poderoso do que minha própria vontade era inevitável. Me aproximei do centro da praça, onde um pequeno monumento estava erguido, e lá vi. Gravado na pedra, havia um nome. Um único nome. Isabela. Quando li aquele nome, uma onda de calafrios percorreu meu corpo. Eu havia ouvido falar dessa lenda antes, mas nunca tinha dado atenção. Diziam que Isabela era uma bruxa, julgada e enforcada pela cidade há séculos, após ser acusada de feitiçaria. Porém, antes de sua execução, ela teria lançado uma maldição sobre a cidade, jurando vingança sobre seus descendentes. Ainda assim, tudo aquilo parecia longe de ser real para mim. Até que eu vi algo que mudou tudo. Logo abaixo do nome, Isabela, que parecia ser um rosto, começou a surgir na pedra. Não era uma imagem entalhada, mas uma figura fantasmagórica que emergia da própria pedra, como se estivesse tentando escapar. Suas feições eram torcidas em uma expressão de pura raiva e desespero, e seus olhos pareciam me observar diretamente. Dei um passo para trás, o coração disparado no peito,
E naquele momento eu soube que não estava sozinho. Um som de passos ecoou pela praça, vindo de algum lugar à minha esquerda. Virei-me bruscamente e, para meu horror, vi uma figura encapuzada se movendo lentamente na minha direção. Ela flutuava sem fazer barulho, mas o vento ao seu redor parecia carregar sussurros e lamentos de séculos de dor. Eu estava paralisado. Meu corpo recusava-se a reagir e a figura se aproximava mais e mais. Meu instinto de sobrevivência, no entanto, falou mais alto. Com um esforço desesperado, consegui dar um passo para trás, tropeçando e quase caindo. A figura parou, seus olhos ainda fixos em mim. E então, como se estivesse esperando por isso, falou: "Você está no lugar errado, na hora errada." A voz era suave, mas gélida. Eu sabia que se ficasse ali por mais um segundo, algo terrível aconteceria. Sem pensar, virei-me e corri. Corri como se minha vida dependesse disso. E de fato, dependia. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, trancando a porta atrás de mim, percebi que estava encharcado de suor e ofegante. Aquela figura, aquela presença, eu sabia que não tinha sido um pesadelo. Havia algo de real naquela bruxa, algo que estava além de qualquer explicação lógica. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na beira da cama, observando a escuridão do meu quarto, esperando, temendo que ela voltasse. Na manhã seguinte, a cidade estava estranhamente calma. As senhoras no café, os vizinhos, todos pareciam alheios ao que havia acontecido. E foi aí que percebi que aquilo não tinha acabado.